Em cada lugar que o senhor passou, eu acredito que algumas lições o senhor aprendeu. E gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso durante essa experiência antes de ordenar, né? Em cada lugar que o senhor fez a pastoral e falar a importância desse período também pro seminarista. Durante as minhas pastorais, como eu disse pra vocês, eu nunca tive experiência nenhuma, né? Então eu sempre morria de medo de falar em público. Sempre foi um pavor o microfone pra mim. E por isso eu duvidei da minha vocação. Eu sempre achei que era muita loucura da minha parte ser padre. Muito insensato decidir ser padre tendo tanta incapacidade para sê-lo. E quando eu entrei pro seminário, eu sabia que cedo ou tarde eu seria chamado para uma palestra. E eu lembro que eu já, no primeiro ano de seminário, eu sabia que no SCC e no SEGB tem um momento lá que chama o seminarista. Falei, caramba, quando me chamar eu tô ferrado. Ou tinha dia que eu perdi o sono, sem brincadeira, imaginando o dia que eu teria que falar. Quase não é ansioso. Mas depois, muitos anos depois, na terapia também, inclusive, eu descobri que a timidez, ela não é uma virtude. Não. A timidez é uma forma de egoísmo. Porque você tá pensando em si. O que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar de mim. É uma avareza. A timidez é vinculada a um pecado. Porque o tímido, ele olha demais. Vaidade. A palavra certa é vaidade. O que é o vaidoso? Que se preocupa demais com a autoimagem. Então, o tímido, ele é um vaidoso. E eu percebi essa vaidade dentro de mim. Porque eu estava preocupado com o que os outros iam falar. E nem me interessava o que de bom as pessoas podiam ter através do meu testemunho. Ou seja, eu preocupava tanto comigo, com o meu eu, com o meu ego, que esquecia da palavra para ser anunciada. E eu vejo que essa é, inclusive, a trava de muitas pessoas. Então a timidez, ela atrapalha demais em qualquer sentido, porque ela é uma forma de egoísmo, sim. Isso que o senhor falou me lembrou muito que nós conversamos esses dias do evangelho, que falava sobre, ele pedia para algumas plantas reinarem até chegar aos espinhos, e o senhor, na Sim. homilia, até disse, né, que seriam governados por alguém ruim porque os outros não Os estavam bons não querem. dispostos. E a timidez faz isso, às vezes a pessoa ela seria ótima como um coordenador, como pregador, um músico. Mas está preso dentro do próprio mundo. Sim. E acredita que isso é uma humildade, né? Sim. Não, é porque eu não quero aparecer, mas é verdade que é E isso. eu tinha duas opções: me esconder, fugir ou enfrentar o meu medo. Eu lembro quando eu era criança, voltando à infância, que eu não falei disso, eu tinha muito medo de escuro. E eu falei, gente, pra que eu tenho medo de escuro? Que bobeira! Não tem nada! Aí o que eu fiz? Eu lembro que o quarto da minha irmã, ela não tava nesse dia lá, era escuro, muito escuro. Era o mais escuro da casa. Eu fechei a janela, fechei as portas, tranquei. E comecei a falar, vem em mim, bicho papão! Sangue de Jesus. Comecei a gritar, abrir, comecei a entrar debaixo da cama, abrir as portas, e eu fui arrepiando o pé a cabeça, assim. Parece que foi saindo, eu falei, mas não aconteceu nada. Tô vivo. Liguei a luz, não tinha bicho nenhum. E assim, eu me libertei. Cara, o medo é eu já falei isso uma vez na homilia, que é um instinto natural de proteção. Claro, você tá numa floresta, você vai sentir medo de entrar. Mas o medo de infância, de medo do escuro, eu não tenho mais esse medo. Se eu tiver que entrar no salão aqui, ou no lugar, a gente fica com receio de ter um bicho, de um animal. Mas aquele medo de pavor, de trauma, não tem mais. E aí, eu fiz a mesma coisa com a timidez. Então, eu enfrentei isso de cara. Na minha primeira pastoral, o padre falou assim, eu preciso que você faça a celebração da palavra em tal e tal lugar. Na primeira pastoral minha. Eu falei, vamos. Na hora. Tremendo até as bases, suando a mão. Escrevia tudo no papel, cada palavra. Já pesquisei na internet, comecei a estudar como dar palestra. Comecei a pesquisar técnicas de retórica, de oratória. Comecei a acompanhar um canal de um cara chamado Metaforando, de expressão facial. Inclusive, ele está Como se o nosso... convertendo. Como? Ele está se convertendo, passando por um processo de conversão. Ele tava reagindo a muito católico, eu vi. Tava fazendo muito reacts de gente católica. Então, eu descobri que o corpo fala, não só a voz. E eu precisava desenvolver isso também. Como melhorar a minha conexão com as pessoas e tudo mais. E aí comecei, e na primeira palestra que eu dei para os ministros da Eucaristia da paróquia em Girassol. Então, a minha primeira pastoral foi em Girassol, na paróquia Nossa Senhora do Livramento, no ano de 2015.
Foi lá que eu conheci o Célio, o Matheus. Na época eram eles e mais 3 vocacionados, eram 5. E nessa época eles estavam fazendo os encontros, como eu ainda, naquele primeira etapa, conhecendo aquele brilho inicial da vocação. E fazendo muita pergunta pra mim, o que era, como era. E hoje são padres, né? Ordenaram sábado passado. E então, depois da palestra, uma pessoa chegou, nossa, obrigado, foi muito bom. E caramba. Então, Venci esse medo. não timidez. 100% ainda. Não 100%. Mas ele já não paralisa. Mas não paralisa. E foi, caramba, não é tão difícil assim não. É só preparar, só dedicar, fazer no tempo certo, não enrolar, falar o que tem que ser falado sem ficar embromando. E pronto. E aí foi vindo as pastorais, foi vindo as palestras, os encontros, formações, as pessoas foram me chamando. E eu fui aceitando tudo que me vinha. Depois assumi a primeira turma de catequese. E aí foi outro desafio, porque uma coisa é dar palestra, uma coisa é dar catequese, ter uma turma de catequese. Foi muito difícil, eu achei que não ia dar fruto nenhum, mas apareceu alguns frutos. Depois de alguns anos, uma pessoa falou, padre, não sei se você vai lembrar de mim, mas muito obrigado pelo tempo que você foi catequista meu na época que você era seminarista. Foi lá que eu fiz meu encontro com Jesus, foi lá que eu me encontrei com ele. E hoje estou na igreja, estou no Segue-me, graças ao que você me entregou quando eu era catequista. E eu falei, nossa, nunca ia imaginar, depois de tantos anos, que teria fruto aquela primeira turma minha, no Pau Terra, em Interlândia. E todas as pastorais foi esse ensinamento. Falar a verdade, não muda muito, viu? O povo nas paróquias sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Quando a gente está bem realizado, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente se encaixa em qualquer lugar. É claro que em outra paróquia, em determinada cidade, a gente sofre um pouco mais de rejeição. Sofre um pouco mais de resistência de uma parte a outra. Mas se a gente está bem com Deus, está bem consigo mesmo, a gente consegue enfrentar os desafios que vêm. E as pastorais nas paróquias são esse momento de entender o que é ser padre. O que é estar na igreja, o que significa a vida de um padre. Eu pude muito bem acompanhar isso. Alguns padres eram mais rígidos, outros menos. Alguns me pediam para fazer coisas demais, outros de menos. A gente foi aprendendo que cada padre tem um jeito, cada padre tem uma dinâmica. Aprendi muito mais o que eu não devo ser do que eu devo ser. Muitas vezes, diante de uma experiência muito negativa, eu dizia, quando eu for padre, eu nunca quero fazer isso. E hoje, como padre, eu me lembro dessas experiências e tento o máximo possível me esforçar para não ser aquela pessoa que eu prometi lá atrás não ser. Por Tudo é exemplo, graça, né? a minha dedicação hoje na confissão foi graças a quê? A minha experiência da confissão. Porque foi na confissão que eu fui restaurado e chamado por Deus. Foi através do sacramento da confissão que eu tive força para não desistir. E o meu sonho era um dia poder dar para as pessoas o que eu recebi a vida inteira. Então, atender a confissão para mim hoje é uma forma de agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida.